graça e a paz do Senhor Jesus seja com o seu coração. Continuando a exposição do Salmo 73, abra sua Bíblia lá no Salmo 73. Hoje nós seguiremos a partir do verso 16. Salmo 73, do verso 16 ao verso 28. Com sua Bíblia aberta, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pedimos ao Senhor, Pai amado, que pelos méritos de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Senhor nos conduza nesse momento em que vamos meditar em Tua Palavra. Há, ó Deus, em nosso coração a barreira do pecado. Há em nosso coração, ó Deus, o amor próprio, a teimosia, frutos do pecado que ainda está presente em nós, do qual Cristo já nos libertou, do qual Cristo já nos perdoou e nos redimiu. Mas ainda, ó Deus, somos atrapalhados por isso. É possível, ó Deus, que mesmo diante de tão maravilhosa palavra, que é a Tua palavra, o nosso coração ainda divague por pensamentos inconvenientes e percamos o nosso foco agora na palavra do Senhor. Por isso mesmo pedimos ao Senhor, segure-nos firmes em Tuas mãos, guia-nos, conduza-nos pela Tua palavra. Em nome de Jesus, eu peço. Amém. Só recordando, o Salmo 73, ele começa então o terceiro livro dos Salmos. Se você observar no título aí do Salmo 73, está livro 3. Essa informação nos mostra que o livro dos Salmos ele é composto por 5 inários, por 5 livros. Daí, então, os Salmos, eles são um inário, semelhante a esse que nós cantamos, uma coletânea de hinos. Então, nós estamos aqui no terceiro grupo de hinos dos Salmos. Os Salmos 73 a 83 e também o Salmo 50 foram compostos por este homem chamado Asaf, que era o líder da equipe de músicos, da equipe de levitas ali dos dias de Salomão, dos dias de Davi. E Asaf, então, neste salmo, ele toca num ponto que todos nós, uma vez ou outra, já nos esbarramos com ele. Como podemos conciliar a verdade de que Deus é bom, de que Deus é misericordioso, de que Deus é justo, quando nós vemos ímpios, homens maus, homens perversos, se dando bem na vida, desfrutando do bom e do melhor que esse mundo tem para dar, enquanto que servos de Deus, homens piedosos, são perseguidos e às vezes até mortos, assassinados por inimigos de Cristo. Servos de Deus passam dificuldades, sofrem enfermidades, passam por perdas irreparáveis, contam as moedinhas para comprar o pão de manhã, passam por dificuldades financeiras. Como conciliar o fato de Deus ser bom se Ele permite o ímpio prosperar e o servo dele passar penúrias? Esse é o questionamento deste salmo. E Asaf, como nós vimos, ele abre este salmo confessando a sua fé em Deus e declarando que Deus é bom para com Israel. E Asaf, então, ele começa pelo fim. Essa é a conclusão que Asaf chegou, mas ele abre este salmo com essa conclusão. Olha, precisamos saber e entender que Deus é bom.
Eu é que fui um doido, eu é que fui um louco, como ele vai dizer, eu é que fui um embrutecido, como um animal irracional. Eu pensei coisas absurdas a respeito de Deus. Mas eu cheguei à conclusão que Deus é bom. Mas mesmo chegando a essa conclusão, Asaf compartilha conosco esse dilema que tanto mexeu com o seu coração, que quase o abalou, como ele diz no verso 2, quase ele tropeçou, quase ele se afastou de Deus, quase ele abandonou, apostatou da sua fé. Mesmo assim, ele compartilha conosco, para mostrar para nós, que verdadeiros servos de Deus, de vez em quando, se encontram em dilemas como esses, mas eles não podem perder de vista a bondade de Deus, eles não podem perder de vista a glória de Deus. Por isso mesmo o verso 17, ele é o ponto central deste salmo, como nós já pontuamos semana passada. Só estou aqui refrescando a sua memória. O versículo 17 é o ponto alto deste salmo, é o momento em que ele caiu em si e viu a loucura que ele estava tomando conta de seu coração. E ele viu o quão louco ele estava sendo em questionar Deus e mais, em invejar o ímpio. Porque ele estava invejando o jeito de viver do ímpio. Só que quando ele entrou no templo do Senhor, se deparou com a glória de Deus, o seu juízo voltou ao normal, ele voltou a raciocinar, e ele disse: olha o fim que os ímpios terão, e eu estou invejando os ímpios, até que atinei com o fim deles. Aí então, caí em si, caí em mim, né? Caí em mim mesmo, e agora retornei ao bom senso. Nós vimos então, que não podemos perder de vista a glória de Deus. Esse é o título da nossa mensagem: não perca de vista a glória de Deus. Em primeiro lugar, porque para que o seu coração não inveje os ímpios. É loucura invejar os ímpios. Invejar os ímpios é loucura. E Asaf entendeu isso. O segundo motivo pelo qual nós não podemos perder de vista a glória de Deus é para que o nosso coração, para que o seu coração não desista da integridade. Asaf chegou a dizer: inutilmente, com efeito, inutilmente eu conservei puro o meu coração, lavei as minhas mãos da inocência. Estou perdendo meu tempo com esse negócio de servir a Deus, de ser fiel a Deus. Estou perdendo meu tempo sendo fiel a um Deus que privilegia ímpios, enquanto permite que seus filhos, os seus fiéis, passem necessidade. Estou perdendo meu tempo, quase. Mas aí ele se volta para Deus, e contemplando a glória de Deus, então Asaf desiste dessa loucura. Mas há um terceiro motivo, e um quarto motivo, e eu quero falar sobre esses dois motivos, dois últimos motivos com você, o terceiro e o quarto motivo, pelo qual nós não podemos perder de vista a glória de Deus. Não perca de vista a glória de Deus. Em terceiro lugar, para que o seu coração seja confrontado por Deus. Para que o seu coração seja confrontado por Deus. Nós não gostamos de confrontação. Confrontação nos incomoda, nos tira da zona de conforto. Confrontação revela o nosso erro. Confrontação revela o quão ruim nós somos. Mas nós precisamos ser confrontados por Deus constantemente. Charles Spurgeon disse o seguinte: o material de que eu sou feito exige que eu seja disciplinado por Deus o tempo todo. O material do qual nós somos feitos exige que sejamos disciplinados por Deus o tempo todo. Quando nós estamos ali numa vida de comunhão com Deus, é muito fácil
o nosso coração se ensoberbecer e se achar bom demais. Autojustiça. E aí caímos. Por quê, meus irmãos? Porque a nossa carne, a nossa composição carnal, não só o nosso corpo, mas o nosso coração, as nossas vontades, nós somos pecadores. E se não constantemente nos colocarmos na presença de Deus e permitirmos que a palavra de Deus nos confronte, se nós não fizermos isso, com muita facilidade, nós embarcamos na arrogância, na soberba e nos afastamos de Deus. Veja o que ele diz, o que Asaf diz no verso 16 a 22. Em só refletir para compreender isso, para compreender por que Deus permite o ímpio se dar bem e o justo se dar mal, achei muito pesada a tarefa para mim. Achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, com o fim dos ímpios. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Deus, ao despertares, desprezarás a imagem deles, dos ímpios. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Quando Asaf entra na presença de Deus, no santuário de Deus, e contempla a glória de Deus, é confrontado por Deus pela glória do Senhor, Asaf começa a ver as coisas do jeito certo. Ele vinha cambaleando, o peso de tentar entender por que Deus permite o ímpio se dar bem e o justo se dar mal nessa vida, por que Deus permite isso? E ele tentou entender e veio de um lado e para outro, e não conseguia entender, e até que ele disse, isso é muito pesado para mim, eu não consigo compreender isso. E às vezes nós nos deparamos com situações que nós não conseguimos entender, e elas pesam sobre nós, como um fardo pesado, e a gente quer entender, mas não consegue. E aí o coração, por não conseguir entender, começa a questionar a Deus e começa até mesmo a duvidar da bondade de Deus. Por que Deus permite tal coisa? Por que Deus fez assim? E começamos a questionar Deus, como se pudéssemos fazer isso. Como se tivéssemos a liberdade de questionar Deus e não a temos. Mas Asaf, cambaleante, ele entra no santuário de Deus. E ali, atordoado, confuso, ele se depara com a glória do Senhor. E ele lembrou do que acontece com ímpios na presença da glória de Deus. E ele se lembrou do que Deus faz, como Deus julga os ímpios. E ele diz que, quem foi que disse que os ímpios não sofrem? Não é porque os ímpios hoje têm do bom e do melhor, que significa que a vida deles sempre será assim. A Lava Jato está aí para provar, né? Quantos que já foram pegos? Roubaram milhões, estão lá, estão na cadeia. Mas não é, isso é só um exemplo. Só um exemplo. Quantos que já se deram bem às custas da maldade, fazendo maldade, se deram bem na vida, mas logo tomaram um contragolpe, e nós sabemos que não foi a vida que deu esse contragolpe neles, mas foi a mão de Deus pesando sobre eles. Foi Deus pesando a mão sobre essas pessoas. Quem foi que disse que os ímpios não sofrem? Quem assim pensa precisa considerar as seguintes verdades. No verso 18,
Asaf nos mostra que Deus faz com que os ímpios tropecem e caiam na destruição. Deus, diz o verso 18, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. É Deus fazendo justiça. Deus fazendo justiça contra os pecadores, contra os ímpios arrogantes. É Deus quem os faz tropeçar e cair na destruição. Pastor, mas Deus não é bom? Sim, é bom e é também justo. E aqui nós estamos vendo a justiça de Deus. No verso 19, Asaf nos mostra que Deus os abate em sua arrogância e soberba. Como ficam de súbito assolados, né? Destruídos, devastados. Sexta-feira, São José dos Campos, ali precisamente no Jardim das Indústrias, aquele bairro ficou assolado pela chuva de granizo que passou ali. Meus irmãos, eu vi as imagens por foto, eu fiquei impressionado. Onde eu estava deu uma chuva de granizo leve. Eu já fiquei preocupado. Mas quando eu vi as fotos lá do Jardim das Indústrias, aquilo é assolação. Quando Deus pesa a mão sobre o ímpio, Ele assola o ímpio, Ele devasta o ímpio. Totalmente aniquilados de terror, aniquilação. Deus aniquila o ímpio, enchendo ele de terror, de pavor. O Antigo Testamento tem várias histórias de Deus, quando o povo de Deus estava cercado pelo inimigo, Deus fez os inimigos fugirem de medo, ficarem com medo, ouvindo sons, barulhos que Deus havia feito para atordoar o inimigo, e o inimigo se atacou mutuamente ali, um puxou a espada contra o outro e matou. A Bíblia tem várias histórias assim. Deus não precisa fazer muito. Jericó foi derrubado com um som de trombetas. Só Deus pode fazer isso. Mas o som de Deus assola, devasta, aniquila e enche de terror o ímpio. No versículo 6, nós vimos que eles são descritos como imponentes e arrogantes, e ninguém pode derrubá-los. No verso 9, eles são descritos como quem zomba de Deus e não o temem, mas justamente o mesmo Deus de quem eles desdenham é o mesmo Deus que os abate e os enche de terror. De Deus não se zomba. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, diz a palavra do Senhor. No verso 20, Asaf mostra que Deus os julgará severamente. Ele diz no verso 20, como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Deus, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Interessante essa figura que Asaf usa. Quando você está dormindo, você sonha. E dizem os especialistas que quando você acorda, você lembra do sonho, é porque o seu sono foi bom, foi restaurador. Se você não está lembrando dos seus sonhos, é porque você não está dormindo muito bem. Não sei. Deixo isso para os neurologistas. Mas fato é, você se lembra do sonho que você teve essa noite? É justamente isso que Asaf está nos mostrando. Como se Deus estivesse dormindo e sonhado com os ímpios. E quando ele se desperta, a imagem dos ímpios desaparece da memória de Deus. É só uma figura de linguagem, nós não devemos exagerá-la. Deus não dorme, Deus não sonha. Até a gente escuta por aí, né?
Você tem que sonhar os sonhos de Deus, irmão. Sonha para quem dorme. Deus não sonha, porque Deus não dorme. Deus decreta. Deus tem decretos, Ele não tem sonhos. Ele decreta, é bem diferente. Mas a figura que Asaf usa aqui é justamente essa. Um sonho que se esquece. Se você lembrou de um sonho que você teve hoje, tudo bem. Aí eu te pergunto, você se lembra de algum sonho que você teve há 2 semanas? Há um mês? A ideia é justamente essa. O ímpio, ele será banido. A memória dele desaparecerá. A memória dele desaparecerá. Porque Deus pesará a mão sobre o ímpio. Esses eram os tais a quem Asaf estava invejando. Por isso, diante dessa triste realidade que aguarda o ímpio, Asaf faz a seguinte confissão: quando o coração se me amargou, quando eu fiquei amargo, porque quando a gente não aceita as circunstâncias que Deus coloca para a nossa vida, as circunstâncias que nos sobrevêm, quando nós não as aceitamos, nós nos tornamos pessoas amargas. Se você não aceita uma perda que você teve, e você reluta contra essa perda, você é um candidato a se tornar uma pessoa amarga. Um coração amargo. Se você não perdoa alguém que te magoou, alguém que te fez mal, é porque você quer o mal daquela pessoa, você quer ver aquela pessoa sofrendo tanto ou mais do que você. E como você não consegue fazer isso, a você resta apenas ficar amargo, azedo por dentro, rancoroso, porque aquela pessoa que te fez tanto mal, continua bem e você aí sofrendo. Irmãos, nós precisamos aceitar o que vem de Deus para nós. Perdemos um ente querido. Precisamos aceitar. Precisamos aceitar. Uma enfermidade que vem e nos abate, da qual talvez nunca mais nós conseguiremos sair. Precisamos aceitar essa condição. Rendermos na presença de Deus e crermos que além de bom, Ele é sábio e Ele sabe o que está fazendo. Para que nós não fiquemos amargos como Asaf disse que ficou. E ele fala que as suas entranhas se me comoveram. Com todo respeito às escrituras, é como o mineiro diz, me deu nó nas tripas. Me revirei por dentro. Você já se sentiu assim? Quando você está com tanta raiva diante de uma situação, ou alguma coisa te incomoda tanto, você parece que tem alguma coisa dentro de você, um bolo, uma coisa esquisita ali que dentro de você. Já sentiu isso? Asaf diz que o seu corpo reagia dessa forma. E ele diz, eu estava embrutecido e ignorante. Aqui, ignorante não é só uma pessoa que não tem o conhecimento de alguma coisa. Mas é uma pessoa bruta, é uma pessoa grossa, é uma pessoa ríspida, fruto de um coração amargo. E ele continua dizendo, era como um irracional a tua presença. O que é um irracional? Um animal. Eu era como um animal irracional, embrutecido na presença do Senhor. Quando não aceitamos o desígnio de Deus para a nossa vida, quando não aceitamos aquilo que Deus permite, pelo qual passemos e experimentemos nessa vida, quando nós relutamos contra essas coisas, contra a vontade de Deus, a gente está agindo dessa forma. A gente está agindo dessa forma. Eu sei que parece insensibilidade da minha parte, mas por favor, não é insensibilidade. Muitos casos de depressão que são diagnosticados como doença, na verdade, são corações que não se conformam com a vontade de Deus para a sua vida.
Muitos casos. Não vou dizer todos, mas muitos casos são isso. Alguém que não aceita a circunstância em que se encontra agora. A velhice é um terreno propício para isso. Se nós não nos prepararmos para nos envelhecermos, para aceitarmos que as nossas forças se esvairão, que nós dependeremos mais dos outros, teremos que depender mais das pessoas, que as coisas não acontecerão mais no tempo nosso, mas no tempo das pessoas que nos ajudarão. E nós precisaremos aprender a ser pacientes. Se nós não exercitarmos isso, e eu já estou falando isso para os jovens, tá bom? Para os jovens, preparem-se para a velhice. Se Deus permitir que você chegue lá, né? Porque dependendo do ritmo de vida que você estiver levando, mas se você se preparar para esse momento, vai ser difícil. Lembra o que Jesus falou para Pedro? Pedro, hoje você vai para onde você quer, mas vai chegar o tempo em que te cingirão, tomarão você pela tua mão, te levarão para onde você não quer ir, não quererá ir, mas eles te levarão. A velhice é um exemplo. A perda de um ente querido. Eu não me conformo com a morte de fulano de tal. Eu não consigo viver sem ele. Eu não consigo viver sem ela. Deus, você é mais sábio do que Deus? Para questionar o fato de Deus ter levado essa pessoa? Estou citando aqui alguns exemplos. É muito fácil encontrar pessoas em depressão por causa disso. Por causa dessas coisas. Se tornaram embrutecidas, ignorantes, irracionais diante da vontade de Deus. Quanta loucura foi para o salmista Asaf invejar os ímpios. Que loucura! Quanta tolice foi ele julgar a felicidade deles pela vida que eles levavam, sem considerar o fim que eles teriam. Que loucura é para nós julgar a felicidade de um ímpio pelas posses que ele tem e não considerarmos o fim que ele terá se ele não for alcançado pela misericórdia de Deus. Que loucura, irmãos! Que loucura! O salmista foi mais além e admitiu que se portou como um embrutecido. Mas não só isso. Ele foi um ignorante. Mas não só isso. Foi mais além. Ele se portou como um irracional, como um animal. Sua atitude errônea constituíra uma afronta a Deus. Ele quase cedera à incredulidade. Deixara de demonstrar conhecimento espiritual das atividades providenciais de Deus. E pior, que os próprios animais. Ele foi pior do que os animais. Conta-se que o matemático francês Jean Leron de Lambert chegou na corte, não vou lembrar agora o nome da rainha. Ele chegou ali na corte, todo pomposo, todo vaidoso, e disse: eu sou o único neste reino que não crê em Deus e por isso não o adora. Um matemático, filósofo, homem do conhecimento. Então a rainha, me fugiu o nome dela agora. A rainha diz assim: não,
doutor, o senhor não é o único. Os cavalos na cavalariça e os cães na rua também não fazem isso. A diferença é que eles não se vangloriam da loucura deles. Quando nós nos comportamos como pessoas arrogantes, questionando a sabedoria de Deus, somos piores do que os animais irracionais. Quando você ceder à tentação de Satanás em duvidar da sabedoria e da providência divina, quando cair na tentação de invejar os ímpios por causa das pilhérias que eles têm e acumulam nesse mundo, pensando que isso é o mais importante e valioso, só lhe restará uma saída: ser confrontado por Deus, mostrando-lhe a gravidade, a estupidez, a insensatez e a burrice do seu pecado. Por isso que nós não podemos perder de vista a glória de Deus. Porque se perdermos de vista a glória de Deus, nós perderemos de vista também a necessidade que temos de ser confrontados constantemente por Deus, de sermos constantemente ali confrontados e derrubados por Deus, e convencidos do nosso pecado. Quanto mais nos afastarmos de Deus, menos necessidade de arrependimento nós veremos em nós. E quanto menos necessidade de arrependimento virmos em nós, nós daremos ainda mais as costas para Deus. Invejar o ímpio? Que loucura, meu irmão! Ele pode ter tudo de bom e do melhor nessa vida, mas, como alguém disse com muita propriedade, este mundo será o único céu que o ímpio experimentará, mas também o único inferno que o crente sofrerá. Lembre-se disso. O único céu que o ímpio terá é esse mundo. Para nós, esse mundo é o único inferno, o único sofrimento que nós teremos. Agora veja qual que dura mais. Vale a pena invejar o ímpio? Por fim, irmãos, quarto motivo pelo qual nós não podemos perder de vista a glória de Deus é para que o seu coração seja consolado por Deus. Deus nos confronta, mas Deus nos consola. Aquele hino do nosso cenário, Espírito do eterno Deus, vem sobre nós, quebranta-nos, consola-nos, conforta-nos, consola-nos. Temos que passar pelo quebrantamento, mas após o quebrantamento vem o consolo. Verso 23 a 28, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na tua glória. Me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu os destrói todos, os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Que consolo. Não perca de vista a glória de Deus, porque se você perder de vista a glória de Deus, não lhe restará consolo algum nesta vida. E o único consolo capaz de consolar verdadeiramente o seu coração é o consolo que vem de Deus. E olha só, que consolo nós temos.
a despeito das inquietações do seu coração, que o levaram a questionar a providência de Deus, o salmista estava certo de que Deus não o desamparara. Nem mesmo quando o seu coração foi tentado pela dúvida. Pelo contrário, ele tinha plena certeza de que Deus o segurava pela sua mão direita, como diz o verso 23. Todavia estou sempre contigo. Ele não perdeu Deus de vista. Por um momento ele quase tropeçou, quase se resvalaram seus pés, mas ele não perdeu Deus de vista. Ele estava com Deus. Estou sempre contigo. Na presença de Deus, na vida do salmista, ele trouxe duas certezas. Primeira, tu me guias com o teu conselho. Nesta vida, o crente tem a certeza de que Deus o guiará com o seu conselho. E qual é o conselho do Senhor? Bem, conselho nos lembra uma pessoa só, não, pelo menos duas pessoas. O nosso conselho aqui são 3, um pastor e mais 2 presbíteros. Conselho tem a ver com coletividade. Tu me guias com o teu conselho. Conselho do Senhor. Conselho também pode ser uma palavra de instrução, uma palavra de orientação. Vou te dar um conselho. Mas esse conselho, essa orientação que nós damos, ela é o produto do pensamento de 2, 3 pessoas. Conselho da Trindade Santa. A palavra de Deus. Este é o conselho de Deus para nós. Ele nos guia nessa vida. E eu pergunto a você, você tem guiado o seu coração pelo quê? Tem gente que procura horóscopo. Tem crente que consulta horóscopo. Eu nem sei se posso chamar de crente uma pessoa dessa. Porque crente em Cristo não é. Porque crente em Cristo não precisa de uma baboseira dessa. Aliás, crente em Cristo não precisa de mais nada, a não ser de Jesus, só. Uma vez eu conversava com uma pessoa que dizia, de vez em quando eu consulto, só para ver. Porque esse negócio de signo funciona assim, viu, pastor? Funciona assim. Meu signo é não sei do que lá, né? Nem sei direito. Meu signo é de Escorpião. Olha, dizem que Escorpião é sujeito que é nervoso, é agitado. Nossa, igualzinho eu. Interessante, não é a Bíblia que diz que você é? Você está pautando, você está conhecendo o seu coração pelas asneiras e superstições dos homens? Você quer conhecer a si mesmo? Você tem que conhecer a palavra de Deus. Nenhum livro diz de você o que a Bíblia diz. E aqueles que guiam a sua vida pela palavra de Deus, pelo conselho de Deus, têm a garantia, a segunda garantia que o salmista aqui declara no verso 24. E depois me recebes na glória. Eu ando com Deus a vida inteira. E depois viverei com Deus eternamente. Enquanto os ímpios vivem sem Deus no mundo, o servo de Deus desfruta do cuidado, da presença, da providência de Deus, da proteção de Deus na sua vida, nesta vida. E após esta vida, Deus o recebe na glória. O ímpio será recebido aonde? No inferno. No inferno. Há riqueza maior do que essa, irmãos? Por isso mesmo o salmista vai dizer, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. O meu maior prazer é Deus. Quem mais tenho eu no céu? Eu queria ver um católico. O que ele tem para dizer sobre esse versículo?
Porque lá no céu tem um monte de gente, né? Tem Maria, tem os santos, tem uma turma toda lá. Que para eles, só Deus e Jesus não basta. Afinal de contas, tudo por Jesus, nada sem Maria, não é? Afinal de contas, Jesus tem coisa mais importante para fazer, por isso ele precisa de assistentes. Os santos estão lá para interceder por nós. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que o crente diz. O crente diz, quem mais tenho eu no céu? Eu não vejo a hora, irmãos, de reencontrar papai e mamãe. Reencontrar alguns amigos, alguns irmãos que já estão na glória. Mas não sei se eu vou reconhecê-los, não sei, nem quero pensar nisso. Mas o céu não será um lugar maravilhoso por causa do papai e da mamãe, por mais que eu os ame. O céu não será um lugar maravilhoso por causa daqueles que já estão lá, a quem nós amamos. O céu é o céu por causa de Deus. Por causa de Jesus. E eu não tenho mais ninguém nos céus. E não há outro na terra em quem eu me compraza. O prazer da minha alma está em Jesus, diz o salmista. O prazer da minha alma está em Deus. É por isso que nessa vida o conselho de Deus me guia. É por isso que a glória eterna é o meu destino final. E eu serei recebido na glória. Porque eu não tenho ninguém mais importante para mim do que Deus. Deus para mim é tudo. Ele é o mais importante do que todos. Há um lema que ficou bem famoso aí nos nossos dias, né? Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, não é isso? Ou é ao contrário? Sempre é. O crente vai sempre dizer diferente. Deus acima de todos e Deus acima de tudo. Nem mesmo a minha pátria, nem mesmo o meu Brasil está acima. E nem mesmo ao lado. Nem a minha família, nem a minha esposa, nem a minha filha, nem a minha igreja, nada. Deus acima de tudo, Deus acima de todos. É isso que o salmista está dizendo. Por isso mesmo, vivendo com os pés na terra, mas com o coração nos céus, o salmista expressa a sua fé e esperança em Deus de forma impressionante, quando ele diz no verso 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ainda que eu olhe para o meu corpo e veja o meu corpo se decompondo por causa de uma doença, ainda que eu olhe para o meu coração e o meu coração está desfalecendo, eu estou morrendo, não tem problema, porque até a morte para mim é uma bênção, porque após a morte eu verei Jesus. Deus é a minha fortaleza, a fortaleza do meu coração e a minha herança para todo sempre. Herança a gente não compra, herança a gente ganha, a gente herda. Ganhamos Deus por causa de Jesus. Ganhamos o céu por causa de Jesus. Este é o nosso tesouro. Esse é o nosso tesouro. No versículo 27, o salmista nos mostra que os ímpios têm tudo o que desejam, exceto Deus. E os justos têm em Deus tudo o que desejam ou precisam. Os ímpios têm tudo, exceto Deus. Os justos têm em Deus tudo o que necessitam. O que eu necessito, Deus me dará. Por isso, a maior loucura é a daqueles que se afastam da presença de Deus e vão viver por seus próprios corações, seguindo a sua própria cabeça, seu próprio coração. Deus não lhes tolera a loucura de seus corações pecaminosos.
Porque quando eu deixo de seguir a Deus para seguir o meu coração, eu estou dizendo, Deus não é sábio quanto eu sou. Deus não é tão sábio quanto eu. Deus não sabe o que é melhor para mim, eu sei. Não se trata apenas de um ato de burrice, mas se trata também de um ato de soberba e arrogância. E Deus não tolera esse tipo de coisa. Encerrando o salmo, o profeta sagrado declarou sua decisão após tanto tormento e confusão. Depois de ficar atordoado com aquela situação toda, porque Deus permite o justo passar necessidade e o ímpio se dar bem, depois de ficar atordoado com aquilo, o salmista diz, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Ele não falou, quanto a mim, bom é ter o que eu tenho. Quanto a mim, bom é deixar para lá, cada um que viva a sua vida. Eu vou viver do meu jeito. Né? Cada um fique com o seu problema. Ou como diz aquela música, né? Deixa a vida me levar, né? A vida leva eu, né? Deixa para lá. Não. O salmista vai dizer o seguinte, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Observe que aqui ele tem o privilégio e a responsabilidade. Ele tem o privilégio de andar com Deus, de estar junto a Deus, de pôr em Deus a sua confiança e de estar seguro pela mão de Deus. Mas ele também tem a sua responsabilidade de proclamar todos os seus feitos. Ele poria em Deus a sua confiança para protegê-lo, para que assim então ele pudesse proclamar todos os feitos de Deus. Assim o salmista volta ao tema inicial deste salmo, que fala da bondade de Deus em favor dos que nele confiam. Compare o último versículo com o primeiro. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Versículo 1, com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quem são os de coração limpo? Aqueles que andam na presença de Deus. Aqueles que guiam a sua vida pelo conselho de Deus. Aqueles que sabem que nessa vida são guiados por Deus. E a cada passo que dão, estão mais próximos da glória eterna. São aqueles que dizem, quem mais tenho eu no céu, não há outro em quem eu me compraza na terra. São aqueles que dizem, ainda que o meu corpo esteja deteriorando, ainda que a minha saúde esteja se esvaindo, o meu coração falecendo, Deus é a minha força, é a minha fortaleza, Deus é a minha herança para sempre. Que eu perca a minha vida, mas que eu nunca perca Deus. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. O consolo de Deus em sua vida fará você perceber que, primeiramente, você é guiado por Deus nessa vida e conduzido até a glória eterna, onde será recebido por Deus. Você consegue imaginar algo mais maravilhoso do que isso? Segundo, seu maior tesouro não é o céu, mas sim o próprio Deus. O céu só é belo por causa de Deus. No céu, nada é mais importante e valioso do que o próprio Deus. E Ele é a tua herança que Jesus conquistou para você. Nesta vida, terceiro, nesta vida é Deus quem lhe sustenta e não as suas posses e conquistas. A coisa mais fácil de sair das nossas mãos é dinheiro, não é mesmo? Ou se viesse com a mesma facilidade com que vai, não é mesmo? Para que então pôr a confiança no dinheiro? Para que pôr confiança nos
bens materiais? Não é melhor colocar a confiança naquele que é eterno? Deus? Mais cedo ou mais tarde, você ficará sem nada. Até mesmo porque você nunca teve de fato. A ilusão mais certa é a ilusão dos bens materiais. Aquele carro está no meu nome, aquela casa está no meu nome, aquela propriedade está no meu nome, é tudo meu, certo? Leva tudo isso com você na sua cova. Não tem jeito, não tem como. Como diz o mineiro, se a gente pudesse levar alguma coisa, caixão teria gaveta. Não é mesmo? Os faraós egípcios não só deixaram muitas riquezas, como deixou muita gente rica. Muitos ladrões de tesouro ficaram riquíssimos, às custas da ilusão deles, de que aqueles sepulcros enormes, as pirâmides são sepulcros, onde eles eram colocados ali, os seus servos em vida eram trancados junto com o cadáver do faraó, todos os tesouros do faraó eram colocados ali, e eles ficavam fechados. Séculos depois, caçadores de tesouro encontraram isso aí. Ficaram ricos. Mas quando morreram, levaram alguma coisa também? Não aprenderam com os faraós. Confie em Deus, irmão. Confie na sabedoria de Deus. Ele sabe o que está fazendo com a sua vida. Ele sabe por que Ele está permitindo você passar pelo que você está passando. Ele sabe. Ele pode estar confrontando você nesse momento. Mas se você confiar nele, Ele vai consolar seu coração. Não perca Deus de vista. Podemos ser assolados por questionamentos, como os descritos neste salmo. Mas precisamos ter bem claras algumas verdades. Primeira, Deus é bom o tempo todo e jamais faltará com seus servos. Deus jamais vai desamparar você. Segunda verdade, Satanás nos atacará em nossa mente o tempo todo, tentando fazer-nos duvidar da bondade de Deus e da sabedoria de Deus. Ele vai atacar-nos constantemente. Não caiamos na cilada dele. E por fim, os ímpios terão alegria somente nesta vida breve. Mas os filhos de Deus serão plenamente satisfeitos por Ele por toda a eternidade. Que nunca percamos de vista a glória de Deus, para que não percamos o rumo nesta vida, invejando aqueles a quem Deus condena, em vez de confiarmos em Deus que nos salvou. Que Deus assim nos abençoe. Amém.